Olá, boa noite. Você, seu Estado e 3 senadores. Está no ar mais um programa Assunto de Estado, espaço destinado à discussão de temas que interessam diretamente à população brasileira. Hoje, os senadores da bancada aqui do Distrito Federal discutem a ocupação urbana. Eles vão responder às suas dúvidas, telespectador. Você pode enviar seu comentário ou pergunta pelo telefone Alô Senado 0800 612211, preenchendo um formulário em nosso portal www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda pelo Twitter @TV Senado. Ao meu lado, na condução do programa, jornalista Luiz Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Antônia. Boa noite, telespectador. Você pode acompanhar o Assunto de Estado também pela Rádio Senado aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em Rio Branco, em Natal, Fortaleza e Cuiabá. O senador Cristóvão Buarque tem 68 anos. Está no segundo mandato como senador pelo PDT. É pernambucano, formou-se em engenharia mecânica e começou a militância política na faculdade. Pós-graduou-se em economia e educação, foi governador do DF de 94 a 98, foi ministro da educação no primeiro mandato do presidente Lula e tem como bandeira permanente a melhoria da qualidade da educação no país. Bem-vindo ao Assunto de Estado, senador Cristóvão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na companhia desses dois grandes senadores. O senador Jim Argelo, do PTB, tem 48 anos e é de São Paulo. É formado em Direito e é empresário do ramo imobiliário. Ocupa a cadeira no Senado como suplente de Joaquim Roriz, que renunciou ao mandato em 2007. Antes do Senado, Jim Argelo foi 2 vezes deputado distrital, presidente da Câmara Legislativa do DF e secretário do Trabalho no governo de Joaquim Roriz. Bem-vindo aos nossos estúdios, senador. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui. E o senador Rodrigo Hollenberg tem 53 anos. Chegou em Brasília ainda pequeno. Formou-se em História na Universidade de Brasília e está no primeiro mandato aqui no Senado Federal. Foi por 2 vezes deputado distrital e deputado federal. Foi secretário de Turismo aqui no DF no governo do então governador Cristóvão Buarque e secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia. É filiado ao PSB desde a década de 1980. Bem-vindo ao nosso debate, senador. Boa noite, é uma alegria muito grande poder participar desse debate na companhia do senador Cristóvão e do senador Jim Argelo. Bom, o Distrito Federal foi criado em 1960 aqui nessa região, no centro de Goiás, para abrigar uma nova capital para o país, Brasília. Hoje o DF tem 2,5 milhões de habitantes, número que não para de crescer, só que o sistema habitacional não acompanha a modernidade com que foi criada a então capital. Vamos mostrar um pouquinho da realidade do DF. O Distrito Federal foi criado em 1960 para abrigar a nova capital do país. Um sonho do então presidente Juscelino Kubitschek, que via em Brasília a expressão da cultura brasileira, representada pela arquitetura moderna e original. A capital federal foi construída em apenas 3 anos e meio e é hoje a 3ª cidade mais rica do país, com um produto interno bruto que representa 3,8% da receita de todo o Brasil. O DF se divide em 31 regiões administrativas e não em municípios como os estados brasileiros, ostentando hoje o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano entre as unidades da federação. Brasília foi projetada para ter 500 mil habitantes no ano 2000, mas já havia alcançado essa cota no início da década de 70. O crescimento demográfico verificado na região é o dobro da média nacional. Hoje, a população ultrapassa os 2,5 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Se fosse um município, o Distrito Federal seria o 4º maior em número de habitantes no Brasil. A sua expansão desordenada tem comprometido a qualidade de vida do cidadão e o meio ambiente. Também ameaça o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido a Brasília pela Unesco em 1987. Os problemas da ocupação urbana no Distrito Federal estão em debate hoje, no Assunto de Estado. Senadores, boa noite. Aos 52 anos, Brasília, a cidade que foi planejada para abrigar a capital do país, ela passa por enormes dificuldades. Como a gente viu, a cidade foi planejada para abrigar 500 mil habitantes, tem hoje mais de 2,5 milhões. Eu gostaria de saber o seguinte, eu gostaria de começar pelo senador Cristóvão Buarque, que já foi governador do Distrito Federal. O
que deu errado? O que deu errado, em primeiro lugar, foi o Brasil. O sonho de Brasília era o sonho da capital de um país cuja industrialização ia gerar empregos, renda, distribuir renda. E isso não foi feito, porque nós nos concentramos na ideia da economia. Esquecemos a educação, a saúde, o social. Nós nos concentramos em uma industrialização que exigia demanda de pessoas com alta renda, mas o país tinha renda baixa. Foi preciso concentrar a renda, porque no Brasil a concentração da renda foi uma ação deliberada. Houve uma arquitetura da concentração. E, além disso, a migração. Fizemos a industrialização sem fazer a reforma agrária, sem organizar o campo. A população veio para as cidades, inclusive Brasília, que era a capital de todos. Então, o que deu errado foi o fato de que o modelo que nós usamos para o Brasil provocou uma migração para as grandes cidades e Brasília no meio. Eu acho que foi fundamentalmente isso no primeiro momento. Depois, nós de Brasília, já não mais o Brasil, nós nos preocupamos em até resolver certos pequenos problemas dos que chegavam. Até da legalidade, mas não pensamos em fazer uma cidade que fosse ela toda legal. Não do ponto de vista da legalidade cartorial, mas do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista de uma cidade que gerasse emprego de alta tecnologia, não os empregos tradicionais, onde as escolas fossem realmente boas, os hospitais funcionassem. Nós esquecemos que ser legal é muito mais do que ter legalidade. E nos perdemos nisso. Senador Giardello, é isso mesmo? Não. Desculpa o meu governador, meu amigo, o senador Cristóvão Buarque, eu acho que deu certo. Brasília sonhada e projetada, um pequeno quadrilátero no coração do Brasil para interiorizar o Brasil. Tá, sonhada por Dom Bosco, projetada, arquitetada e construída por Juscelino Kubitschek, Niemeyer, com Lúcio Costa. É uma cidade que todos nós nos orgulhamos muito dela. Uma cidade que é projetada para ter 500 mil habitantes no ano 2000, entre o ano 2000 e o ano 2010. Já chegamos a 2.600.000, uma cidade de qualidade de vida fantástica, uma cidade onde precisamos sim melhorar muito, que diz o professor Cristóvão, melhorar muito, tá? Esses índices de qualidade, mas aqui, as pessoas para que vieram, Brasília tem 52 anos, que começou a obra dela já há 55. Mas só que não se para de construir aqui, não temos como impedir que as pessoas venham para Brasília. Hoje Brasília cresce a 70 mil habitantes por ano, a pequena cidade por ano, que nem as grandes cidades brasileiras. O que nós não podemos deixar é o que nós vimos agora há pouco, que aqui se tem a favela. Conseguimos combater isso no passado, o professor Cristóvão, Rodrigo, todos nós ajudamos a construir essa Brasília, que todos nós gostamos dela. Agora, o problema é que com esse fluxo migratório, com o preço que hoje se pratica em Brasília, por quê? Porque foi desapropriadas 139 fazendas para construir o Distrito Federal. Tá? E tem 50 anos em obra. Você vai... Como é que você para a Grande Taguatinga, a Grande Ceilândia, Samambaia? Você fala das colônias agrícolas ali em volta, emendou tudo. Você fala da colônia agrícola Samambaia, Veredão, Vicente Pires, Arniqueira, Vereira da Cruz. Quer dizer, isso é uma realidade de 10 anos para cá, uma realidade recente. Tá? Agora nós temos condomínios aqui, que o professor Cristóvão falou da ilegalidade nessa região, mas tem 30 anos que foram feitos. O que tem que fazer, o professor, quando o governador fez, colocou escolas lá, colocou posto de saúde, nós temos que melhorar. Só que a população que nós atendemos, é bom que o Brasil saiba, nós temos 2,5 milhões, mas a saúde do Distrito Federal hoje está atendendo a 9 milhões de brasileiros, que vêm do pequeno entorno, que as cidades em volta, a região metropolitana, do médio e do grande. Tá? Tem pessoas que vêm se cuidar aqui, usar a estrutura de saúde de Brasília a 500 quilômetros e vem aqui usar. Então, nós temos que dar essas condições. Por isso que aqui é a sala de estar de todo mundo, por isso que aqui é a capital da República. Se fosse só 500 mil habitantes, ia ser uma cidade ímpar. Nós temos 2,5 milhões, temos problemas de cidade grande hoje, mas que estão pegando forma de serem consertados. Senador Rodrigo Hollenberg, o senhor concorda? Deu alguma coisa de errado aqui em Brasília? Eu entendo que Brasília é o Brasil exacerbado. Nós temos em Brasília as qualidades que nós temos no Brasil e aqui nós temos os defeitos e os problemas que nós temos no Brasil. E é importante compreender como é que se deu a ocupação de Brasília. Brasília foi desapropriada para... A Constituição foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, para a implantação do Distrito Federal, e esse processo nunca foi concluído. Este foi o primeiro grande problema. Uma parte de Brasília é pública e uma outra parte permaneceu privada.
Sendo que mais grave do que isso, grande parte de Brasília foi desapropriada em comum. Então não se definiu ali qual era a parte pública e qual era a parte privada. Isso, ao longo do tempo, ensejou um processo perverso de ocupação desordenada, de grilagem de terras públicas, porque pessoas utilizando os cartórios do entorno do Distrito Federal falsificavam escrituras e se tornavam donos de áreas públicas, ou localizavam as suas áreas nas áreas mais nobres do Distrito Federal e promoveram um grande processo de ocupação desordenada do solo, com sequelas até hoje, tanto na ocupação urbana como nos processos derivados dessa ocupação ilegal. Por outro lado, Brasília ofereceu um grande atrativo para todo o país. Como você não tinha em outras regiões do país alternativas de desenvolvimento econômico, alternativas de educação de qualidade, alternativas de saúde de qualidade, alternativas de emprego, grande parte da população brasileira acabou vindo para Brasília sem que Brasília tivesse condições de absorver adequadamente, com empregos justos, com ocupação, com moradia digna, toda essa parcela da população. Com o passar dos anos, nós passamos a viver um processo muito perverso na cidade, em que os mais pobres foram primeiro sendo expulsos do plano piloto para as cidades satélites e depois das cidades satélites para o entorno do Distrito Federal. E hoje nós temos uma distorção. Você acabou de mostrar que o Distrito Federal tem a maior renda média per capita anual do Brasil, em torno de R$50 mil anuais. A média brasileira está em torno de R$16 mil anuais. O estado de menor produto interno bruto anual é o estado do Piauí, com R$5.300. No entanto, nós temos algumas cidades aqui no entorno do Distrito Federal que surgiram em função de Brasília, dependem de Brasília, como Águas Lindas, por exemplo, em que sua renda média per capita anual é de R$2.800. Ou Novo Gama, que tem uma renda média de R$3.300. Então, nós passamos a viver com todas essas grandes diferenças sociais, onde nós temos aqui um Brasil muito desenvolvido, um Brasil que tem, uma Brasília que representa um Brasil que tem a maior concentração de doutores por habitante do país. Nós temos um grande número de universidades e centros de pesquisa, como os centros da Embrapa, convivendo com uma população que não tem acesso à água tratada, a saneamento básico, a emprego de qualidade. Esse é o grande desafio de Brasília para os próximos 50 anos, superar essas diferenças. Senadores, nós fizemos um levantamento a partir de dados que estão sendo preparados pelo governo aqui do Distrito Federal, que está exatamente avaliando toda essa questão habitacional, junto também, obviamente, com a questão socioeconômica. Então, é um levantamento que mostra a situação das 31 regiões administrativas, e a gente gostaria de mostrar um pouquinho isso também para os nossos telespectadores terem uma ideia de como é isso.